Bom, pessoal, então vamos corrigir aqui a atividade. Vou minimizar essa tela, deixar aqui no BR modelo, pegar o enunciado. O exercício é bastante simples, é uma versão um pouquinho diferente só do que a gente já fez a semana passada. Então, vocês já têm o levantamento de requisitos aqui, algumas informações. Nós temos todos os atributos relacionados, temos aqui os identificadores de cada um, e aqui a relação das entidades, ok? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Nome do usuário, CPF do usuário, e-mail do usuário. Então, vamos começar a colocar aqui nossas entidades, nessa sequência. Então, vou criar aqui a entidade usuário. Ok. Muito bem. Vou colocar ela por aqui. Primeiro campo, o primeiro atributo que a gente coloca é o atributo identificador. Recebe o nome ID usuário. Vocês já estão bastante acostumados. Vou incluir aqui os outros atributos. Vamos ver aqui. Enunciado, CPF, e-mail, username e senha. Lembrando que o CPF e o e-mail são atributos opcionais. Então, vou renomear o atributo CPF. E aqui a gente tem aquele marcador para facilitar, que é o identificador de opcional. O e-mail. Vou aumentar o tamanho aqui só um pouquinho. Organizar aqui. Mais uma. Ok. CPF vai lá para baixo. Vamos colocar aqui o e-mail. Username. Mais um. E a senha. Faltou o nome. Nome, e-mail, username e senha. Faltou o nome aqui. Vou colocar o nome. Nome do usuário. Organizar. Mais uma. Vou trocar pelo menos esse daqui, tá? Ok. Lembrando aqui que faltou, né? O e-mail, ele é opcional. Não. Certo? E-mail, username e senha. Então, temos aqui os nossa entidade usuário. Depois, nós olhando aqui, fazendo a avaliação do enunciado, nos deparamos aqui com uma outra entidade, a entidade centro de custo. Vamos criar aqui entidade centro de custo. Custo. Falei para vocês semana passada que podemos entender aí como um departamento. É lógico que quando se a gente for falar sobre custos mesmo, é diferente, mas podemos entender nesse momento como departamento. É uma maneira de alocar os custos em um determinado departamento. O nome dele e a maneira de se tratar é centro de custo. Nome e sigla. Vamos pegar aqui o primeiro atributo, o ID. ID
centro de custo, certo? O nome e a sigla. Vamos lá. Nome e sigla. Sigla, assim, departamento, vamos imaginar, administração, poderia ser ADM, almoxarifado, almox, áreas comuns, áreas comuns, AC, ou de repente 3 letras, ACM, ACM, AR, bom, não importa, né? Isso é uma sigla. Da mesma forma que a gente tem para os estados, poderíamos criar uma sigla para o centro de custo. É muito comum isso. Então, vamos lá. Olha, pessoal, a gente tem aqui produto. Quantidade de produto. Eu acho que eu já vou arrastar essa aqui para baixo. Acho que vai ficar melhor. Então, vamos lá. Produto. Em atributo identificador. De produto. Certo? E nome do produto. Muito bem. Vamos lá. Nome do produto. Aqui é a marca do produto. Então, vamos criar a entidade de marca do produto. Aliás, marca, né? Vamos lá. Poucos atributos, só o ID. Vou criar aqui o nome dela primeiro. Marca, nome da entidade. Okay. 2 atributos apenas, identificador e o nome. De marca e nome. Muito bem. Vamos dar mais uma olhada no enunciado. Temos a requisição. Bom, então é assim que funciona. O usuário, a pessoa, o José Maria Gonçalves, o usuário dele é J. Gonçalves, vai fazer uma requisição. Então, ele trabalha no departamento, lá no departamento de recursos humanos, e ele quer fazer algumas requisições para o almoxarifado. Ele precisa de caneta, precisa de papel A4, vai entrar lá no sistema, colocar seu login e senha no sistema, e vai selecionar alguns materiais para serem requisitados. Então, essa requisição, ela tem uma data e hora, por enquanto aqui, ela tem uma data e hora para que isso aconteça. Então, vamos criar esses atributos aqui para requisição. Requisição é aquele documento em que uma pessoa solicita alguns materiais para um centro de custo. Então, vamos criar aqui a nossa entidade. Requisição. Requisical. Vamos colocar aqui o ID da requisição. ID requisição. Requisical. E lá no enunciado diz que ela tem uma data e hora. Muito bem. Eu estou
data requisical. Bom, pessoal, eu coloquei aqui esses campos, esses atributos com esses nomes, mas esse aqui não tem uma regra, mas a gente tenta padronizar o nome, a forma de trabalhar. Muito bem. Bom, pessoal, vamos dar uma olhada lá nas requisições, aliás, no enunciado. Bom, aqui ele está dizendo o seguinte, quantidade do item requisitado. Que a gente vai deixar isso aqui um pouquinho aqui por aqui, para a gente dar uma observada e ver onde que esse item, onde que essa quantidade do item requisitado vai entrar no nosso projeto. Mas, agora a gente precisa dar uma olhada nos relacionamentos. Então, diz o seguinte, um produto é de uma marca, e uma marca pode ter ou não produtos associados a ela. Então, vamos fazer o relacionamento. O produto é da marca. Só dar uma arrumadinha aqui. Ok. Eu vou colocar aqui, eu vou colocar o nome da relação, tá? Vamos olhar aqui pelo enunciado. Um produto é de uma marca. Então, eu vou colocar assim, tá, pessoal? É de. Produto é de marca. Então, eu vou mostrar aqui. Isso aqui não precisa, né, colocar esses nomes, mas só para a gente deixar mais didático. Então, o produto é de uma marca. Então, o produto ele tem que ser obrigatoriamente uma marca. Eu não posso ter um produto sem marca e não posso ter um produto com duas marcas. Então, nesse nosso modelo, eu não posso ter um produto com mais de uma marca. Então, aqui é o relacionamento a cardinalidade é 1 para 1. E quando a gente faz a análise inversa, a marca é de um produto apenas, eu posso ter uma marca apenas para um produto. Se eu pensar na marca Acer, a Acer pode fabricar apenas um produto, ela só pode fabricar notebook. Vamos pegar um outro exemplo mais prático, mais conhecido. O Acer normalmente a gente vê para computador mesmo. Mas vamos imaginar a Samsung. A Samsung ela pode estar associada a um único produto, só a TV, ou só, nesse caso aqui a gente não está especificando modelo, mas só a televisão, só a computador? Não. Ela pode estar associada a mais de um produto, a produtos diferentes. Porém, eu posso, como a gente já falou várias vezes, eu posso ter uma marca cadastrada, que eu acabei de colocar no sistema, mas ainda não associei nenhum produto a ela. Então, isso é permitido. Diferente de eu tentar incluir no sistema uma televisão do modelo X, sem associar a ela uma marca. Nesse caso, não estamos falando de modelo, então vou repetir, vou fazer melhor. Eu não posso incluir um produto sem, já naquele momento, associar a marca dele. Então, aqui nós temos uma cardinalidade de 0 para N. Consequentemente, já vamos colocar aquele indicador aqui, certo? Vamos colocar aquele indicador que nós temos o relacionamento para N. Muito bom. Vou colocar aqui e a gente voltamos lá para o enunciado.
Uma requisição é feita por um usuário. Um usuário pode não ter feito requisições, mas pode ter feito várias. Cai na mesma situação que a gente analisou há pouco, a marca e o produto. E nesse caso aqui, a requisição e o usuário. O usuário pode não ter feito nenhuma requisição, ele pode ter sido incluído no sistema agora, ou às vezes aquele usuário pode, aquela pessoa, aquele funcionário, com aquele usuário criado para ele, pode ser que ele trabalhe na empresa há 5 anos e nunca fez uma requisição. Talvez isso, apesar dele ter o perfil para fazê-lo, talvez ele nunca tenha necessitado ou nunca tenha tido a atribuição para fazer. Então, o usuário está cadastrado no sistema, está totalmente autorizado no sistema, mas nunca fez uma requisição. Então, vamos criar aqui esse relacionamento. Desculpa, cancelar aqui. A gente está falando aqui do relacionamento da requisição. Requisição, certo? Então, usuário, as requisição. Vou colocar aqui a direção. Tudo bem? Então, vamos lá. O usuário faz quantas requisições? O usuário pode fazer uma requisição apenas durante o tempo que ele está liberado do sistema? Não, é aquilo que a gente acabou de falar. O usuário pode não ter feito nenhuma requisição, ter feito várias. Em contrapartida, a requisição só pode ser feita por um usuário, apenas um e unicamente um usuário pode ser associado a uma requisição. Então, no nosso contexto, não posso associar mais de um usuário a uma requisição. Então, aqui nós temos, desse lado, um relacionamento, aliás, uma cardinalidade, 1 para 1. E o nosso relacionamento um para N. Correto, pessoal? Vamos voltar lá para o enunciado. Uma requisição é feita para um centro de custo. Para um centro de custo, pode-se não ter feito requisições, mas pode ter feito várias. Bom, pessoal, é o caso que se repete mais uma vez. Vou arrastar um pouquinho para baixo aqui. Acho que ainda está aparecendo na tela. Agora eu vou um pouquinho para o lado aqui. Muito bem. Novamente aqui. Ok. Vou criar esse relacionamento da requisição. Vou fazer o seguinte, vou jogar esse aqui para baixo. Ok. E vamos criar esse daqui. Relacionar centro de custo com requisição. Vamos arrumar aqui, esse centro de custo ficou fora do padrão. Centro custo. A entidade criada com letra minúscula. Ok. Centro de custo. Uma requisição é feita para um centro de custo. Então, eu vou colocar aqui que são... Requisição é feita centro de custo. Vou colocar aqui também o sentido.
Então, a requisição é feita para um centro de custo. Aqui a gente já está bem entendido para nós que a requisição é feita para um único centro de custo. Contrapartida, um centro de custo pode haver requisições para 0 centro de custo ou para N centro de custo. Então, novamente, a gente cai num relacionamento 1 para N. Muito bem, até aqui beleza, vamos voltar lá no enunciado, está chegando aqui no finalzinho. Uma requisição tem no mínimo um produto, mas pode ter vários. Um produto pode não ter sido requisitado, mas pode ter sido requisitado várias vezes. Então, aqui agora, pessoal, é bem parecido com o que a gente fez a semana passada. Vou tentar dar uma arrastadinha aqui para baixo, para a gente fazer o relacionamento aqui do produto com a requisição. Vamos pegar aqui o relacionamento. Opa. Produto, requisição. Ok? Um segundinho, tá, pessoal? Prontinho, estou aqui de volta. Produto. Volto aqui no enunciado. Produto. Requisição tem no mínimo um produto, mas pode ter vários. A requisição tem produto. Ok, pessoal, vamos colocar aqui o sentido da leitura, a direção. Muito bem. A requisição tem. Qual é o mínimo de produtos que se tem na requisição? Um produto, mas pode ter vários, tá? E o produto? O produto pode não ter sido requisitado, mas pode ter sido requisitado N vezes. Então, nós temos um relacionamento aqui, uma cardinalidade de 0 para N. Consequentemente, esse nosso relacionamento é diferente dos demais. É um relacionamento N para N. Pronto. Ok? Pessoal, até aí tudo bem? Sim. Sim. Muito bem. Então tá aí. Agora, nosso próximo desafio aqui é elaborar o projeto lógico, né? O modelo lógico. E para isso a gente vai fazer aqui mesmo. Vou pegar esse texto aqui de observação, da mesma forma que fizemos semana passada, começar a editá-lo aqui. Deixa eu aumentar aqui para a gente dar uma olhada. Tô sem mouse aqui, tá complicado. Vamos lá. Bom, pessoal, para fazer isso daqui, vocês têm um roteiro que ajuda muito a seguir a construir esse projeto. Então, pelo roteiro, a gente segue sempre fazendo o quê? A primeira ação nossa aqui, lá no item 1 do roteiro, entidade gera tabela. Vamos fazer isso. Então, quais são nossas entidades?
Nossas entidades são marca, produto, aqui, ó, usuário, centro de custo, centro custo, né? E centro custo e requisição. E requisição. Ok. Muito bom. Cumprimos a primeira etapa. Segunda etapa. Atributo identificador gera chave primária, a nossa famosa PK. Então, vamos lá. Quais são? ID marca, ID produto, ID usuário, ID centro custo e ID requisição. Muito bem. Próximo item. Atributo atômico gera campo. Quais são os nossos atributos atômicos aqui? Começando por marca. Nome. Produto. Mesma coisa. Nome. Usuário. Nós temos nome. E-mail. Opa, o e-mail não é atributo atômico. Então, vou pular ele aqui. Username. CPF. CPF também não é atômico. Então, eu pulo e vou para a senha. Centro de custo. O ID, o nome e a sigla. O ID já está aqui. Então, incluímos senha, nome e sigla. Perfeito. Vamos lá, requisição agora. ID requisição já está aqui, que ele é o APK. DAT requisição e OR requisical. Muito bem. Acho que passamos aqui por todos. Vamos seguir adiante. Atributo opcional, não obrigatório. Temos que fazer algo diferente. Então, vamos seguir o roteiro. Gerar tabela com o nome do atributo opcional. Quais são os nossos atributos opcionais que ficaram aqui para trás? Lá na tabela, lá na entidade usuário, ficou o e-mail e o CPF. Então, eu vou criar aqui embaixo. Vou criar o e-mail, a entidade, a tabela e-mail, que, nesse caso, recebe a chave primária como ID e-mail. Um ID e-mail, certo? E recebe como atributo atômico o mesmo nome, e-mail. E recebe como foreign key recebe como foreign key recebe como foreign key a sua tabela, a tabela principal, a tabela que foi responsável, a tabela original. Então, quem que vai para cá? ID usuário. Fugiu aqui o nome tabela original. Então, vamos repetir aqui. Então, eu gero, no caso do atributo opcional, ele gera uma tabela com o mesmo nome.
o e-mail, aliás, o ID gerado com o padrão, que é o ID mais o nome, recebe o seu atributo atômico com o mesmo nome e recebe da tabela original o ID da tabela, vem como foreign key, como chave estrangeira. Então, ele recebe o ID da tabela original, certo? Depois, pessoal, nós temos mais um, que é o CPF. De novo, brigando com o teclado aqui. CPF. No caso do CPF, já criamos aqui a tabela, ID CPF, CPF, que é o padrão, e recebe o ID da tabela original. Qual é a tabela original? Tabela usuário. Então, é ID usuário. Fechou. Aqui já vou colocar fechar o parênteses, porque está encerrado. Essas duas tabelas, elas só vão... o que a gente vai construir para elas é isso, não tem mais nada para fazer. Elas foram criadas a partir de atributos opcionais. Vamos lá, pessoal. Temos mais atributos opcionais? Não, não temos. Então, a gente vai agora para o atributo multivalorado, seguindo o passo a passo. Nesse caso, não temos. Seria até bom, faltou esse detalhe. Poderia ter colocado aqui no exercício multivalorado. Mas tudo bem, vamos seguindo. Passo 6. Relacionamentos 1 para N. Temos relacionamentos 1 para N? Sim, temos a maioria dos relacionamentos aqui são 1 para N. Então, no caso da marca, o que acontece? Marca tem um relacionamento aqui entre marca e produto. O que ele nos diz? Nos relacionamentos 1 para N, a ponta N recebe o ID da ponta 1. Quem é a ponta 1? É a marca. Nesse relacionamento, o ID da ponta 1, a ponta 1 é marca. Então, eu já posso encerrar aqui a tabela marca e na tabela produto, ele precisa, como ele aponta N, precisa receber o ID da ponta 1, que é marca. E qual é o ID? ID marca. Muito bem. Vamos lá. Usuário. Temos um relacionamento de usuário com requisição. Então, aqui, quando a gente olha usuário e requisição, o ID da ponta, vamos voltar aqui, a ponta N recebe o ID da ponta 1. Então, aqui o usuário vai receber alguma coisa nesse relacionamento? Não vai, porque ele não é a ponta N. Então, eu já posso encerrar essa tabela também. O e-mail nós já fizemos, já encerramos. Vamos continuando aqui. Centro de custo. Vamos ver aqui, eu tenho um relacionamento entre centro de custo e requisição. Bom, na ponta 1 está o centro de custo, na ponta N está a requisição. Então, aqui, no centro de custo, não vou receber nenhum ID da ponta 1, nenhum ID, por quê? Porque ele é a ponta 1. Então, aqui também está encerrado. Logo na sequência, continuamos com o relacionamento aqui para a tabela requisição. Então, para a tabela requisição. Nesse caso, então, a gente já tem a situação inversa aqui. Na requisição, ela tem a ponta N recebendo para esse relacionamento o ID do centro de custo. Então, já temos que colocar aqui. ID centro custo. Quando analisamos o relacionamento, mesmo relacionamento, olhando agora para a tabela usuário, aí nós temos de novo a mesma situação. O ID, aliás, a ponta N recebendo o ID da ponta 1. Então, vamos lá. Para quem vem para cá, ID usuário. Certo, pessoal? Tudo bem.
Então, acho que aqui fechamos, tá? Vamos seguir para o próximo passo. O passo 7 cai num assunto que é relativamente novo para vocês, são os relacionamentos N para N. É a situação que nós nos deparamos aqui com o relacionamento de produto e requisição. Por quê? Porque cada requisição, ela tem que ter obrigatoriamente pelo menos um produto, mas ela pode ter vários. Porém, aquele mesmo produto, ele pode ter sido requisitado para 0 requisições ou para N requisições. Então, nesse caso, o que fica gravado para vocês? O que vocês têm que gravar? Essa regrinha. Nos relacionamentos N para N, a entidade fraca gera uma nova tabela. Então, aqui nesse relacionamento, nós temos uma tabela. Produto tem requisição. Eu vou chamar aqui essa tabela de item requisição. Então, assim, entendam que é o item da requisição. Imagina o seguinte, quando a gente está lá fazendo um orçamento ou uma nota fiscal, que vocês olharem uma nota impressa, vocês têm lá no cabeçalho da nota fiscal toda a identificação, endereço, CNPJ da empresa que vendeu, CNPJ da empresa que recebeu. E embaixo, no corpo ali da nota, nós temos os itens da nota fiscal. Então, quer dizer, no banco de dados, nós temos aquela identificação da nota fiscal e numa outra tabela ficam armazenados os itens. Porém, nessa tabela de item, ela não fica armazenada o dado referente a uma requisição exclusiva. Senão teríamos que ter tabelas para quantas requisições existissem. Se temos 200 mil requisições, teríamos 200 mil tabelas. Então, não é. Então, a gente tem naquela mesma tabela todos os dados referentes a todas as requisições. Porém, através das chaves primárias, os identificadores e as foreign key, é que é possível identificar de quem é cada item daquele da requisição. Então, eu vou chamar essa tabela de item requisição. Eu ia chamar requisição item. Então, quer dizer, isso aqui não importa muito. O importante é que ela representa os itens da requisição. Então, você fala assim, mas então, se eu colocar um nome um pouco diferente, pode ser que na hora que a pessoa vai trabalhar com o banco de dados, lá na empresa, ele não compreenda aquele nome da tabela. Mas é o que o Wagner já falou para vocês várias vezes, as questões dos padrões. Então, quando a gente está trabalhando na empresa, você vai criar uma tabela, você tem que respeitar um padrão da empresa. Por exemplo, tem muitas empresas que colocam, até o Wagner, acho que falou na aula da tarde, eles colocam lá TB alguma coisa, para representar as tabelas. Função FN, FNC. Por quê? Porque quando a gente pesquisa esses objetos lá dentro do banco de dados, só da gente ordenar, eu já sei que tudo que é TB, ordenar por nome do objeto, eu já sei que tudo que é TB é tabela, né? Porque são objetos dentro do banco de dados. Facilita isso. E a empresa vai documentar. Então, item requisição, você vai ter que escrever lá no comentário da tabela o que quer dizer aquilo. Existe uma documentação. Então, às vezes a empresa fala assim, não, todas as minhas tabelas do banco de dados, como a empresa pode ter vários produtos, por exemplo, ela tem tem um sistema, e nesse sistema tem vários módulos. Alguns módulos que são totalmente integrados, outros não são integrados totalmente, porque talvez não tenha a ver mesmo. De repente tem um módulo de acesso ao ambiente, acesso, portaria, e tem um módulo de almoxarifado, talvez eles tenham pouca integração. Então, pode ser que ele crie todos os objetos relacionados ao módulo de acesso, ao módulo de portaria, com 3 letras, 4 letras, referente àquilo. Ninguém vai entender o nome daquela tabela olhando. Você só vai entender quando pegar o modelo, a documentação, ou ir lá no comentário da tabela e lá estará escrito para o que representa. São padrões. E aqui nós temos um padrão, que é um padrão do nome da entidade e tal. Então, eu coloquei item requisição.
Então, vamos lá. Item requisição. Entidade fraca gera uma nova tabela, eu já criei o nome da tabela, item requisição, e ela recebe um ID. Qual que é o padrão nosso aqui? ID, item, requisição, requisical, certo? Bom, pessoal, vou salvar aqui e vamos lá no enunciado para ver uma informação lá importante, que é o seguinte, a quantidade do item requisitado e o preço unitário do item requisitado. Então, eu deveria ter colocado aqui esses atributos, tá? Tô apanhando aqui do mouse. Caramba. Então, eu vou colocar aqui preço, quantidade. E preço unitário. Preço unitário. Bom, pessoal, vocês vão acostumando, com os exercícios, aí vocês vão perceber que, logo de cara, que esses atributos fazem parte dessa entidade fraca. Então, elas já estão aqui e vamos terminar de construir o modelo. Vamos lá, item requisição. Só para a gente seguir. Quais são os atributos que faltaram aqui? Recebeu APK, recebe os IDs. Vamos voltar aqui, que agora é um momento de atenção, tá? Então, seguindo a ordem, então nós já colocamos a PK, e agora o próximo item, a nova tabela, recebe os IDs das pontas N. Quem são as pontas N? Produto e requisição, correto? Então, vamos pegar aqui o ID do produto e o ID requisição. Correto, pessoal? Seguindo, a nova tabela recebe os atributos atômicos. Quais são eles? Então, nós já temos eles aqui. São quantidade e preço unitário. Muito bem. Então, acredito que aqui nós tenhamos terminado o exercício. Seguimos o roteiro, geramos as tabelas, incluímos os atributos atômicos, tratamos os atributos opcionais. Para os relacionamentos 1 para N, fizemos o que determina, a ponta N recebe o ID da ponta 1, e para os relacionamentos N para N, fizemos a tratativa, que é criar uma tabela a partir do relacionamento N para N, colocar um identificador para ele, o ID, no caso aqui o ID requisição, os IDs das pontas N vão como chave estrangeira para essa tabela criada, e incluímos os atributos atômicos. Ok, pessoal? Tá aqui. Pessoal, quando vocês construírem o banco de dados físico, vocês vão ver isso daqui, assim,
de forma muito nítida. Aqueles exemplos que o Wagner faz no Excel ajuda muito, né? Você tem ele consegue, aqueles exemplos proporciona para vocês um contexto de praticamente ver como que funciona lá dentro do sistema, as regras de negócio funcionando. Mas quando vocês, eu acredito que seja em breve, quando vocês forem construir, criar os comandos, as instruções SQL para criar o banco de dados, vocês vão ver toda essa parte teórica acontecendo lá dentro. Isso aí vocês vão achar a coisa mais fantástica do mundo, porque vocês vão fazer com uma facilidade imensa isso daí. Depois, com o passar do tempo, vai ficar automático. Né? Praticamente vocês vão trabalhar só naquele outro contexto, só lá no físico mesmo. Mas é por isso, é a partir de todo esse contexto teórico aqui, que vai proporcionar a vocês a se sentir muito à vontade na hora de criar as instruções, criar os comandos que criam e, e, e a partir do projeto, criam mesmo o banco de dados físico mesmo, ele funcionando lá dentro de um sistema do SGBD, que é um sistema gerenciador de banco de dados. Isso vai ser muito legal. Bom, pessoal, então tá aqui o exercício. Alguém quer fazer algum comentário, alguma consideração a respeito? Vou voltar aqui. Deixa eu ver se tem um comentário. Tem um comentário, chegou. Bom, vamos lá, pessoal. E aí? Para mim, ficou tranquilo, ficou bem claro. Tá tudo certo? Tá, tá dentro do que eu fiz. Então tá bom. Tá ótimo. Isso daí, vocês vão, com o passar do tempo, vocês vão ficar cada vez mais craque, né? Tem muita coisa para vocês aprenderem, né? Eu acho que a hora que partir, eu acho que no semestre que vem, que vocês começarem a criar mesmo, a interagir, você criar seu próprio banco de dados e já fazer ele relacionar com o aplicativo, que as coisas vão se integrando, né? Você estudando o banco de dados, criando as estruturas do banco de dados, e ao mesmo tempo vocês recebendo o conhecimento das linguagens de programação, e num dado momento você poder criar o seu banco de dados, as suas tabelas ali, e já relacionar com um aplicativo, com um projeto que você já esteja fazendo na ferramenta que vocês estão estudando. Não sei quais serão, mas sei que tem ferramenta web, tem ferramenta desktop para desenvolver e vai ser muito legal para vocês. Vão sentir, assim, será bastante prazeroso para vocês juntar esses dois conhecimentos e criar um produto, vamos dizer assim, a partir disso. Bom, pessoal, como o Wagner disse, propôs para vocês, seria praticamente encerramento da matéria, nesse primeiro módulo. E, bom, eu estou aqui para tirar dúvidas, conversar com vocês a respeito de alguma coisa que vocês queiram saber, ou de algum momento, de alguma dúvida aí das matérias, em outro momento da disciplina, a gente vai ficar aqui para isso agora. Tá bom? Vou até parar a gravação aqui, tá? Tá bom.